A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. Amém? Sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. O coração do Senhor com certeza se alegra com a nossa presença, em que nós estamos aqui reunidos para dedicarmos um pouco, muito pouco, do nosso tempo, dentro daquilo que nós podemos fazer, para nos aproximarmos mais do Senhor através de um entendimento da palavra dEle. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Pai, mais uma vez reunidos, Pai. Estamos buscando a Tua face, buscando a Tua presença, ouvir a Tua voz, Senhor. Seja conosco nesta manhã, Senhor. Guarda-nos, livra-nos, Senhor, dos pensamentos que possam afastar-nos de estarmos com o nosso pensamento voltado para Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, guia-nos, Senhor, de maneira, Pai, que possamos, ao final deste culto, estarmos saindo da Tua casa, Senhor, alimentados e nutridos pela Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão meu aqui já presente na Tua casa, aqueles ainda que estão se dirigindo para cá, Senhor. Guarda, traz em segurança, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10. Nós estamos estudando os versículos 1, 2 e o 3. João capítulo 10, versículos 1, 2 e 3. E diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Amém? Senhor, mais uma vez eu clamo a Ti, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Que o Senhor possa estar usando da minha vida neste momento para falar à tua igreja, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas sejam guiadas pelo poder do Espírito Santo, Pai. Que juntos, Senhor, possamos aprendermos um pouco mais desta palavra, Senhor. Crescermos em nossa fé, estarmos preparados para lá fora podermos propagar este Evangelho que um dia mudou, transformou e salvou a nossa vida. Amém? Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Continuamos o tema do nosso estudo, que é Jesus, o bom pastor. E rapidamente nós vamos lembrar aqui alguns tópicos que nós falamos no culto anterior, onde João apresenta Jesus como o Filho de Deus e com o Pai ele sempre existiu, ou seja, Jesus é eterno, sem começo e sem fim. João era muito próximo de Jesus e isso favoreceu o seu aprendizado. Ele foi testemunha ocular de praticamente tudo o que ele escreve. João nos mostra Jesus nesses primeiros versículos deste capítulo como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E também estudamos o diálogo que Jesus teve com os fariseus, que começou no capítulo 9 e se estendeu pelo capítulo 10. E começa tudo porque Jesus havia curado um cego de nascença num sábado, tá? E aqueles líderes religiosos alegavam que Jesus não respeitava a lei de Moisés, por isso ele não seria de Deus. Porém nós temos que entender que o Senhor, ele deu os mandamentos, ele deu a lei a Moisés, porém aqueles líderes religiosos
acrescentaram regras de maneira que o povo não conseguisse alcançar a graça de Deus e ficasse na mão deles, tá? Vamos lá. Aprendemos também que para aquele cego que foi curado, para ele o que importava é que Jesus tinha feito ele enxergar. Jesus, ele queria mostrar para aqueles religiosos que a verdadeira cegueira estava com eles e não com o cego que voltou a enxergar, pois eles não conseguiam enxergar o agir de Deus e o que aquilo representava. Esses líderes, sim, eram os verdadeiros cegos. E Jesus condena aqueles fariseus, os comparando a falsos pastores, que não passam de ladrões e salteadores, tá? E no culto de hoje, nós vamos fazer uma breve exposição do versículo 1, tá? Este versículo que diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E Jesus, ele usa esses termos, né? Ladrão e salteador, para mostrar para aqueles líderes como que eles agiam com as ovelhas do Senhor. Porque quando ele se refere aqui ao curral, ele está falando à nação de Israel. E aqueles líderes, eles não estavam ali senão para se aproveitarem do rebanho. Aqueles líderes que haviam sido levantados, chamados por Deus para cuidar do rebanho, eles distorcem e começam a ter um olhar do próprio homem, de maneira a roubarem aquele povo. Eles se aproveitavam de situações, impondo sobre o povo de Deus aquilo que o Senhor não havia colocado. E hoje também, quando nós começamos a ver algumas situações que ocorrem dentro do nosso meio cristão, você vê que existem líderes, isso continua, que tentam impor práticas que em Jesus já foram consumadas. Vivemos na nova aliança, vivemos na graça. Somos salvos porque Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, purificou o nosso pecado. E por crermos e confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Senhor e o nosso Salvador, tão somente por isso somos salvos. Não somos salvos porque fazemos ou deixamos de fazer, para que nenhum homem se vanglorie dos seus feitos. É muito comum as pessoas fazerem as coisas e começarem a divulgar. Se fez, é o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação, com compaixão, assim como Cristo teve compaixão por nós, se colocou em nosso lugar. Cristo, com a sua deidade, ele sabia que o homem por si só estava condenado pelo pecado de Adão, ele não se salvaria, mas era necessário que ele, o único justo, aquele que se fez homem de carne e era o único justo, morresse naquela cruz para nos salvar.
Muitas vezes nós nos comovemos com histórias e histórias, com postagens de internet, cada hora vem uma coisa diferente, uma coisa triste, e pessoas choram e tal, e muito de coisa. Mas qual foi a última vez que nós choramos porque Cristo sofreu por nós? Qual foi a última vez que nós paramos para refletir sobre este ato de Jesus, sobre este amor sacrificial, sobre este amor incondicional, este amor de um bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que protege, que cura, que sara as suas feridas, que quando alguém se levanta contra ele, ele fala: não vai fazer nada contra o meu rebanho, contra a minha ovelha. Que nós possamos estarmos meditando sobre esta passagem de maneira a nos lembrarmos deste ato maravilhoso, este ato de glória, este ato de amor e compaixão deste bom pastor que chegou ao ponto de se sacrificar para que cada um de nós pudéssemos estar aqui nesta manhã para ouvirmos a voz do Senhor, aprendermos um pouco mais do Senhor. E aqueles líderes, aqueles fariseus, eles não só se apropriavam de bens do povo, mas o principal, eles roubavam daquele povo a salvação, porque eles criaram tantas regras, acrescentaram tantas regras, que era praticamente impossível de se cumprir aquilo que eles queriam. E existia uma segunda intenção por parte disso, porque o povo ficava na mão deles, tudo dependia deles. O povo constantemente tinha que se voltar a eles, e ali, todos nós sabemos, não é diferente do dia de hoje, existia o seu lado financeiro também da exploração. E aquele povo, eles não tinham um mínimo de consideração por aquele povo. Quando digo aquele povo, os fariseus, eles não tinham nenhum tipo de consideração contra o rebanho. E para que nós possamos entender melhor esse primeiro versículo, em que Jesus, ele chama aqueles líderes de ladrões e salteadores, nós precisamos retornar lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Vamos abrir, irmãos, Ezequiel 34, estaremos lendo alguns versículos. Começamos pelo 1 e o 2, Ezequiel 34. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ezequiel 34, iniciando pelos versículos 1 e 2. A palavra diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Agora, no mesmo capítulo, a partir do versículo 7, vamos ler do 7 ao 11. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo,
por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, das mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei. Amém? Lá no Antigo Testamento, Deus fala através do profeta Ezequiel sobre tudo aquilo que já estava acontecendo e que precisava ser consertado. Era uma situação que ocorre, e essa profecia ela vem a Ezequiel em momentos anterior à invasão da Síria, que levaria o povo cativo, tá? E o profeta, ele adverte aqueles líderes, e dentro desses líderes, nós podemos citar aqui profetas, juízes, sacerdote e até o rei, que ao invés de cuidarem do povo de Deus, os levavam à idolatria, à perdição, a fazer aquilo que o Senhor não havia mandado. Roubavam, distorciam a palavra, sugavam do povo de Deus aquilo que o Senhor havia oferecido a eles. Aproveitavam do povo para o ganho próprio. Roubavam, eram ladrões, eram salteadores. E o Senhor, Ele manda dizer que Ele mesmo iria fazer este trabalho. Já que Ele havia levantado pessoas para fazer, e estas pessoas não estavam fazendo aquilo conforme Ele determinava, Ele diz: eu mesmo vou fazer isso. E isso Ele executa através do Filho, Jesus Cristo. E Jesus é este bom pastor que seria da descendência de Davi, que ia mudar, que ele vinha para verdadeiramente cuidar do rebanho de Deus. É uma situação que, quantas vezes nós podemos ver essa situação que ocorre? As pessoas são levantadas, são ungidas de maneira a cuidar, a ministrar, a ensinar, a compartilhar a sua experiência de vida com Deus. O que nós fazemos na igreja é compartilhar a nossa experiência que nós dia a dia temos com Deus. Não tão somente quem tem a oportunidade de estar no púlpito, mas cada um dos irmãos. Muitas vezes nós conversamos com um irmão aqui, outro ali, e nós sentimos Deus falando conosco, Deus ministrando no nosso coração, de uma maneira, pode-se dizer até particular, com base bíblica. Porque uma coisa, irmãos, é chegar para o outro irmão e falar aquilo que a pessoa quer ouvir, aquilo que massageia o nosso ego. Quantas e quantas pessoas estão em busca de igrejas, atrás de profecias? Eu saí daquela igreja e fui para visitar uma outra, porque falaram que lá tem um profeta que fala, porque na minha igreja o profeta não está falando.
E vai e fica através de profecias, até a hora que ela escuta aquilo que o coração dela quer ouvir, mas não necessariamente é a voz de Deus. E o que ocorre, que muitas vezes não acontecendo aquilo que o profeta disse, essa pessoa muitas vezes ela se afasta da casa do Senhor, ela passa a desacreditar, mas ela não consegue reconhecer que aquilo que foi falado para ela em algum momento era da carne. Quando o Senhor Ele manda falar alguma coisa para nós, está na Bíblia, está na palavra dEle. Doa a quem doer, mesmo que não seja aquilo que nós queremos ouvir. Nós somos uma geração mimada, acostumada a ter tudo aquilo que nós queremos ter, na hora e no momento que nós queremos. E se não acontece daquela maneira, nós fazemos biquinho. Ficamos revoltados, ficamos rebeldes. E mal sabemos nós que tantas vezes que o Senhor não permite algo daquilo que nós queremos, o Senhor está na realidade nos dando um livramento. Situações que vão ocorrer na vida do crente, na hora certa, no momento certo. Espere no Senhor. Você tem necessidade, você está passando por aflições, apresente ao Senhor a sua necessidade e descanse. Alguns dos irmãos lembram de uma ministração anterior em que eu falei que Ana apresentou ao sacerdote as suas necessidades, aquilo que ela queria, e depois ela foi embora para casa, foi tocar a vida dela, e o Senhor abençoou ela. O Senhor não só abençoou ela com um filho que veio a ser um grande homem de Deus, mas o Senhor abençoou ela com outros filhos, que até aquele momento em que ela se apresentava ao templo, ao sacerdote, ela não conseguia. Mas existe um propósito de Deus para a nossa vida, existe um tempo de Deus. Creia e confie no Senhor. Crer, todo mundo crê. Isso é muito importante diferenciarmos. Todo mundo fala que crê. Qualquer pessoa, você crê em Deus? Eu creio. Você pode perguntar para 10 pessoas na rua, só se ele for ateu, ele vai falar não. Mas todos aqueles que não são cristãos, não são crentes, eles vão falar que creem em Deus. Mas aí vem a segunda parte: confiam. Crer e confiar. Confiar é se colocar aos pés do Senhor, é se colocar aos braços do Senhor, esperando o tempo dEle. Tudo que nós fizermos na nossa vida, coloque o Senhor na frente. Se o Senhor não estiver naquilo que estamos fazendo, em vão será o nosso trabalho, em vão será o nosso estudo, em vão será o nosso tratamento de saúde. Curas, milagres, o Senhor derrama continuamente sobre a vida daqueles que o servem. Mas o maior milagre que nós recebemos do nosso Senhor é a nossa salvação. Irmãos, não deixe isso escapar da sua vida. Por mais que situações se levantem para nos afastar do caminho do Senhor, não permita. Seja forte,
persevere em oração, clame ao Senhor, suplique ao Senhor pela sua fé, para que a cada amanhecer a sua fé seja renovada, seja fortalecida, e você transborde vida em abundância, vida em Cristo. Amém? Glória a Deus. E conforme nós falamos, aqueles líderes estavam ensinando aquilo que Deus não havia mandado. Acrescentaram regras às leis de Moisés. E isso começa a ocorrer, que eles começam a acrescentar situações, regras, quando eles já, num momento posterior, quando eles já retornam do exílio, onde o templo havia sido destruído. Surgem as sinagogas, e através dos escribas e dos fariseus, que eles começam-se a acrescentarem situações que não estavam de acordo com aquilo que Deus havia passado a Moisés. E para entendermos, o que é o escriba? Escriba eram pessoas cuja a profissão era escrever. Eles registravam e copiavam coisas importantes por escrito, como documentos legais, administrativos, registros históricos, informações, escritura. No Novo Testamento, os escribas também eram professores da lei judaica. Então, esses escribas eram aquelas pessoas que elas tinham o dom de copiar, eram os copistas. Naquela época não tinha uma gráfica que nem tem hoje, a pessoa vai, ou mesmo nós temos em nossas casas uma impressora que você imprime. Então, esses escribas, além de fazerem o registro de fatos, eles faziam cópias da lei. Eles tinham essa atividade. E temos falado muito de fariseus, O que é o fariseu? O fariseu era um grupo de judeus muito religiosos que se dedicavam a obedecer a toda a lei de Deus e a interpretar corretamente as Escrituras, o que chamamos hoje de Velho Testamento. Eles também seguiam muitas tradições orais. Os fariseus acreditavam que, para agradar a Deus, cada pessoa tinha que obedecer fielmente todas as regras das Escrituras e da tradição. Jesus, ele condena aqueles fariseus pela sua hipocrisia, Eles tinham um total desprezo, uma falta de compaixão por todos aqueles que estavam sobre a sua responsabilidade. E eu convido os irmãos para abrirem lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Ali nós estaremos lendo alguns versículos em que Jesus mostra a hipocrisia, a falta de amor, de compaixão destes fariseus. Mateus 23, vamos começar aqui pelos versículos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Iniquidade, irmãos, é quando o pecado já não incomoda mais. É o ato da pessoa pecar e já não aquilo para ela já não incomodou mais, passou a ser rotina da vida dela. E isso é uma coisa em que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós começamos a ter um pecado e aquilo você começa
a constantemente estar aqui, a fazer aquilo, e no início o Espírito Santo nos incomoda. Só que o ato de você continuar aquilo vai fazer com que você se acostume e aquilo já não te incomode mais. Então precisamos estar sempre atentos às situações. Por isso da importância de termos um bom relacionamento com o Senhor, de maneira a estarmos sempre nos alimentando de coisas boas. A internet hoje está recheada de coisas, e nós temos que ter o discernimento, através do Espírito Santo de Deus, de separar o que é bom e o que é ruim, o que vai acrescentar fé para nós e o que vai nos distanciar daquilo que é o objetivo do Senhor, nos mantermos no caminho, e este caminho é Jesus Cristo, único caminho que nos leva ao céu. Obedecer às regras havia se tornado mais importante para aqueles fariseus do que um coração sincero. Eles impunham ao povo para que o mais importante era eles cumprir as regras que eles haviam estabelecido, do que eles apresentassem no coração deles um arrependimento, uma adoração ao Senhor, um reconhecimento de Deus. Então temos que tomar cuidado, temos que realmente examinarmos as Escrituras sobre tudo aquilo que nós temos ouvido, de maneira, aquilo que tem base bíblica, vamos reter, mas aquilo que não tem uma base bíblica, aquilo que muitas vezes é falado só para nos emocionalmente, para deixarmos nós um emocional bom, você sair do culto cheio, mas você sai do culto cheio, e quando você chega em casa você já está murchinho, porque foi só uma emoção. Por isso os cultos, eles devem ser racionais. Às vezes é mais chato, sim, porque é só fala, mas são sementes lançadas no nosso coração, sementes lançadas que diariamente nós regamos com a nossa oração, e o Espírito Santo de Deus faz crescer, faz dar fruto, e esses frutos transbordam em nossa vida e contagiam aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus. Continuando em Mateus 23, vamos ler agora o 13. Mateus 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais ao homem o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixar entrar os que estão entrando. Continuando, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorai as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Então, olha só, aqueles líderes, de tão hipócritas que eles eram, que eles não permitiam que o povo acessasse ao reino dos céus, pelas regras que eles haviam, mas eles também próprios, porque eles impunham regras que eles mesmos não cumpriam. Era uma situação de cercear a liberdade do povo, e aproveitavam, olha que exploravam, irmãos, eles exploravam tantas pessoas que se cobravam para ir fazer orações na casa, principalmente na casa de viúvas, mas do povo como geral, e quanto mais longa fosse aquela oração,
mais eles poderiam obter um lucro financeiro. Ou seja, falsos pastores, falsos líderes que sugavam a lã, a gordura do rebanho de Deus, não cuidavam, tinham no seu coração unicamente explorar aquilo que era ofertado por Deus ao povo, exploravam. E as pessoas acabavam cegamente obedecendo, porque assim como uma ovelha obedece o seu pastor, a ovelha é um animal que requer cuidado, ela requer alguém que a oriente, e assim era o povo, e assim é o povo hoje, porque nós também vemos hoje práticas que não são bíblicas, mas as pessoas acabam sendo induzidas por falta de um conhecimento e acabam indo. Só que nós devemos fazer uma diferença. Naquela época, naquele momento, as pessoas dependiam do que? Do sacerdote e dos profetas para ter acesso aos ensinamentos do Senhor. Diferentemente dos dias de hoje, que cada um de nós pode abrir a sua Bíblia, seja ela de papel ou seja ela no meio eletrônico. Então, hoje, para nós temos condições de provar nas Escrituras se aquilo que está sendo ministrado é de Deus, tem base bíblica, é para edificar e crescer a nossa fé, ou é apenas para agradar o coração do homem, o desejo do homem? Temos que tomar muito cuidado com o desejo que está no nosso coração, com a concupiscência, porque muitas vezes nós não enxergamos algo errado, porque aquilo vem de encontro com o desejo que está no nosso coração. Então, estejamos atentos, olhos abertos, ouvidos abertos a tudo aquilo que o Senhor tem verdadeiramente nos ensinados. No mesmo capítulo, Mateus 23, agora o verso 27. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Olha a comparação. Muitas vezes a pessoa ela está cheia de religiosidade. Você olha e é tudo bonito, tudo perfeito, mas por dentro é oco, é vazio, é morto. E o Senhor compara ao sepulcro, né? Porque lá dentro existia um cadáver, ossos mortos, mas por fora estava todo bonitinho, caiado, pintado. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Cuidado quando nós começamos a nos espelhar na figura de um outro homem. Nós devemos nos espelhar e edificar a nossa fé unicamente em Jesus Cristo. Não tenha a sua fé pautada em homens, porque vocês irão se decepcionar mais cedo ou mais tarde. Jesus é o único que não nos decepcionou e nunca irá nos decepcionar. Porém, Jesus é o nosso Senhor, mas também Ele será juiz sobre aqueles que não o temem. Que cada um de nós continuemos firmes na nossa caminhada, de maneira que naquele grande dia estejamos frente a Jesus como Senhor, não como juiz, porque aqueles que estarão perante Ele como juiz serão para a condenação eterna. Amém?
Glória a Deus. E como a própria Bíblia, ela explica, se auto-explica, vamos entender aqui Jesus explicando este primeiro versículo no próprio João 10. Vamos lá? João 10, vamos ler de 7 a 13. João 10, de 7 a 13. Que diz assim: Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Amém? Jesus aqui, ele nos ensina que o grande curral é a nação de Israel. Aqueles líderes religiosos daquela época, comparado a esses ladrões e salteadores que não entravam pela porta e sim pulavam o muro do curral para roubar e explorar o rebanho. Ou seja, esses ladrões, eles não entram no nosso meio pela porta que é Jesus. Eles entram porque são mercenários, só querem atingir o seu interesse financeiro. Não guardam, não protegem o seu rebanho, só querem se aproveitar, diferentemente do bom pastor, que, se for preciso, dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus assim provou a nós com a sua morte na cruz, dizendo que aqueles que vieram dele eram mercenários, só agiam mediante o seu interesse financeiro, não tinham amor, não davam proteção, não guardavam o rebanho do mal. E quando as ovelhas mais precisam, fogem, abandonando e as deixando à mercê dos seus predadores. Amém, irmãos? Então, nós aprendemos nesse ensino de hoje que Jesus é o único que protege e deu até a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o verdadeiro pastor. Nosso único líder chama-se Jesus Cristo. Muitos se levantam em seu nome, mas apenas para explorar o rebanho e se enriquecer. Oferecem milagres e outras situações que encantam os olhos e o coração do homem. Temos que estar atento a isso. Cuidado quando a pregação só fala em bênção, mas não falam em arrependimento, não fala em renúncia. Então temos que estar atento. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos abençoa com aquilo que nós precisamos, mas também nós temos que estar atento para que outras situações que são infiltradas possam nos desviar do caminho. Essas pessoas, elas apenas querem sugar a gordura para usufruir para o próprio bem.
Por isso temos que estar atento, sabendo ouvir a voz do verdadeiro pastor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória a Ele seja dada.